O senhor decidiu no final do ano passado não ser candidato a prefeito de Salvador e se especulou o ano todo que o senhor seria candidato. Por que afinal o senhor decidiu não ser candidato a prefeito? Eu, em nenhum momento, tive isso como uma pauta prioritária, né? Eu sempre estive focado na gestão do clube, eu tive desafios demais ao longo do ano para colocar isso como uma pauta prioritária. E quando acabou o Campeonato Brasileiro, que eu decidi pensar um pouco, refletir ao longo de 1 a 2 semanas e pude, conversando com as pessoas mais próximas, com pessoas que participaram comigo do projeto do Bahia desde o início, eu entendi que o momento era de concluir o meu mandato no Bahia e firmar um projeto que a gente se predispôs desde o início, né? Eu achei que não era o momento mesmo e foi uma decisão razoavelmente rápida. Aham. Agora o senhor foi criticado por parte, né, da torcida. A torcida chegou a dizer que o senhor estava usando o Bahia como trampolim político. Outros diziam que o senhor só estava pensando na política, não estava pensando no futebol. Como é que o senhor vê essas críticas? Eu acho natural, mesmo eu nunca tendo falado sobre o assunto, eu nunca tendo, na verdade, passei o ano inteiro me negando a falar sobre o tema, porque entendia que não tinha nada a ver falar de política no meio do campeonato, né? Mas ainda assim, como foi um tema muito repercutido, muito falado o tempo todo pela imprensa, alguns torcedores criticaram isso. Eu acho natural, acho que isso faz parte do processo e o que importa é que no final das contas eu tomei a decisão que eu achei mais madura e mais coerente com tudo que eu propus desde o início. Agora, o Bahia veio no primeiro turno muito bem. E no segundo turno, o Bahia teve ali um jejum de 9 jogos. Esse jejum pesou na sua decisão de não ser candidato? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu acho que se tudo tivesse ido muito bem, se o Bahia tivesse conquistado uma posição melhor ainda no campeonato, a decisão seria o mesmo. Não mudou nada, assim, nada. A minha decisão é uma decisão muito do compromisso de concluir o mandato. Não importa em que momento tivesse aquele mandato, não importa os resultados em campo, né? A decisão foi muito em função do compromisso que eu assumi desde o início, ela não seria diferente em nenhuma outra circunstância, depender de resultado em campo. Então, mesmo se o Bahia estivesse bem, o senhor não seria candidato, né? Ah, com certeza não, porque o que me motivou principalmente a não ser candidato é o compromisso de eu concluir o mandato. E esse compromisso ele precisaria seguir firme, independente dos resultados em campo. Então, não teve influência absolutamente nenhuma. Agora, como é que foram essas conversas com o prefeito Assemineto? O senhor admitiu que teve conversas com ele sobre a eleição e também conversou com o governador Rui Costa. Como é que foram essas conversas? Eu conversei muito rapidamente com o prefeito e mais longamente com o governador. O prefeito me ligou após a minha decisão para falar um pouco e para dizer que achava que não era mesmo meu momento e que, enfim, dar a visão dele sobre o processo. Eu agradeci a pessoa com quem eu tenho amizade muito grande. Criei uma amizade fruto de um relacionamento profissional de 5 anos, mas que a gente permanece com admiração recíproca e uma amizade muito sólida. Assim. E com o governador tive conversas mais longas, desde um primeiro momento, logo depois, ali na semana seguinte ao encerramento do campeonato, sobre essa hipótese de ser candidato. E logo depois, quando eu decidi não ser candidato, também tive pessoalmente com ele, expliquei as circunstâncias e falei mais ou menos a minha visão de que era de concluir o projeto do Bahia e não de partir para a candidatura. Foram conversas muito maduras com ambos, amistosas e respeitosas, como a gente sempre tem. Agora, se falou que o prefeito te ofereceu a vice de Bruno Reis. Isso existiu? Não houve isso, não houve nenhuma conversa relativa à troca de apoios ou de cargos, né? Eu acho que eu não deixei da minha parte em nenhum momento. A partir do momento que eu decido não ser candidato, eu não posso abrir espaço para nenhuma negociação de natureza política. Porque minha decisão era já de não ser candidato. Então, não teve nenhuma conversa desse tipo. Como é que você ouviu a declaração de Rosenberg Pinto? Ele falou na rádio à tarde que as críticas do PT ao senhor te afastaram do partido. Não, eu acho que eu não apesar de ser uma pessoa com quem eu tenho uma grande admiração e um diálogo bom, que é o deputado Rosenberg, eu não acho isso não, eu acho natural. Eu acho que o PT é um partido que se formou, se constituiu com essa natureza crítica e de divergências internas. Eu acho absolutamente natural, longe de mim querer ser uma pessoa que
se eventualmente fosse candidato, seja pelo PT, seja para ter o apoio do PT, eu teria que necessariamente aceitar críticas, visões diferentes, propor diálogo. Isso é natural. Eu acho que isso vem com absoluta naturalidade. Quem conhece o PT sabe que essa riqueza faz parte do partido e que tem que compreender. Sim, sim, sim. Agora, dentro do grupo do prefeito ACM Neto, já te falavam em te chamar de traidor se o senhor fosse candidato pela base de Rui Costa. O senhor temeu aí ficar ser chamado assim de traidor? Não, de forma nenhuma. Eu conheço a minha história, eu sei tudo que eu construí ao longo do tempo. Nessa relação assim, do prefeito e do grupo político que o prefeito lidera hoje, eu saí pela porta da frente, saí, de certa forma, cumprindo bem o meu papel, e eu tenho uma visão absolutamente diferente da política, né? Eu acho que as pessoas têm relações e constituem relações maduras, em alto nível, mas cada um tem o direito de seguir seu caminho, seguir seu destino. Se eu decidisse ser candidato, eu seria com absoluta tranquilidade que estaria ali seguindo o meu destino, né? As pessoas que querem fazer algo diferente, que querem liderar projetos, elas têm que saber que essa história antiga de que você precisa sempre ficar no entorno de um único projeto, de uma única circunstância, não existe. Cada um tem direito de compor e constituir a sua própria história, né? Entendi. Agora, voltando um pouco antes, presidente, em 2016 surgiu rumores de que o senhor se filiou ao DEM porque o prefeito pensava em não ser candidato à reeleição e pensava em lançar o senhor. Isso existiu? Existiu, havia sim essa possibilidade, eu falei publicamente sobre isso. Existia sim essa possibilidade que se ele não fosse candidato, eu seria candidato, havia essa possibilidade sim. Ele te disse isso na época? Foi isso? Disse sim, foi uma coisa conversada abertamente. Tá, entendi. Na eleição desse ano, o senhor pretende apoiar algum candidato? Não, eu acho que não cabe. Eu tenho uma visão assim, bem diferente assim, do habitual em relação a isso, né? Eu acho que o voto não é o voto de alguém como eu, o apoio, ele nunca vai ser constituído assim como um curral eleitoral onde o meu apoio a determinado candidato vai fazer com que as pessoas que quisessem votar em mim passem o voto, transfiram o voto para o candidato que eu apoiar, né? Eu acho que essa é uma visão antiga da política. É uma visão que caracteriza um pouco a ideia de curral eleitoral e de que uma determinada liderança é dona dos seus votos. O voto é do eleitor. A partir do momento que eu decido não ser candidato, aquele eleitor vai pensar melhor e vai ver qual é o outro candidato que representa o projeto político que ele imagina para a cidade. Eu não tenho poder nenhum de usar o voto do eleitor para transferir para o outro, né? Então, não cabe a mim sair apoiando ninguém. Mas pretende colaborar de alguma forma ou vai ficar afastado do processo? Não, vou ficar absolutamente focado no Bahia. Meu mandato só termina em dezembro. O meu foco é no Bahia mesmo. Até lá eu não tenho nenhuma intenção de fazer nenhum projeto, nem me aproximar de nenhum projeto de natureza política. Mas o vice-prefeito Bruno Reis disse que ia te chamar para colaborar com o governo dele. O senhor pretende? Com o governo dele eu não sei, porque eu não sei quem vai ser o próximo prefeito. Se ele for prefeito Não, deixa eu corrigir. Com a campanha dele, isso. Ah, beleza. Não, eu não tenho a intenção agora, nesse momento, de fazer participação em nenhum projeto eleitoral. Como eu disse, todo o meu tempo tem que ser dedicado ao Bahia. Eu não vi ele falando isso. Se ele falou, eu agradeço bastante a referência. É um cara que eu gosto, foi meu colega na prefeitura por 5 anos, tenho uma excelente relação com ele, mas eu vou ficar focado aqui no Bahia. Acha que sua decisão, de alguma forma, favoreceu Bruno Reis, que acabou aí tendo apoio de 12 partidos no pré-lançamento da campanha? Eu não sei avaliar isso exatamente, né? Eu acho que ainda é cedo para avaliar se a minha candidatura atrapalharia outra candidatura ou não, né? Eu acho que é muito cedo para avaliar. Isso depende do perfil de candidatos que vão se estabelecer. O que eu acho é que as candidaturas ainda estão se constituindo e é cedo para ter qualquer diagnóstico assim, de que a minha candidatura ajudou ou atrapalhou alguma. Entendi. Agora, depois que encerrar o seu mandato no Bahia, o senhor pretende ser secretário ou no governo de Rui Costa ou no governo de adversários de Rui Costa, eventualmente Bruno Reis? Não, a
minha profissão é empresário, né? Eu fui empresário por 15 anos, exclusivamente empresário, dos 20 aos 35, entre os 35 e 40 eu me dediquei à gestão pública. Depois, agora, estou há 2 anos na presidência do Bahia. Quando o meu mandato se encerrar, meu objetivo é voltar para a área empresarial, cuidar da minha profissão, voltar a me dedicar àquilo que é a minha forma de vida, não é? Esse é o que está no meu plano nesse momento. E o senhor pretende disputar a reeleição como presidente do Bahia? Acho que é muito cedo ainda, falta ainda 11 meses para o meu mandato acabar. Eu acabei de sair de uma decisão de não ser candidato à prefeitura. Acho que é muito cedo, novamente tenho que focar no clube. Temos um ano muito desafiador pela frente e é cedo e injusto eu, nesse momento também, ficar falando de reeleição dentro do Bahia. Essa é uma decisão que deve ficar para o segundo semestre? Essa decisão que ao longo do segundo semestre a gente vai dentro do grupo do Bahia conversar, entender com todas as pessoas que apoiaram o meu projeto, continuam apoiando, quem são os possíveis candidatos à minha sucessão, ou se eu mesmo posso ser candidato à minha sucessão, como é que isso está intimamente, né, na minha decisão, como é que é essa minha decisão íntima, e também de outras opções. O Bahia tem uma característica muito clara que eu afirmo sempre, que a gente não faz daquilo um projeto pessoal, né? A gente, cada um vai passando, vai dando sua colaboração. Tem muitas pessoas, além de mim, que têm capacidade de assumir o clube, e se em algum momento eu decidir ser candidato à reeleição, serei, a partir da decisão conjunta desse grupo. Se a gente entender que tem outras pessoas também capazes, serão outras pessoas. Tá. Em 2022, o senhor pretende ser candidato a algum cargo? Não, é longe demais. Se eu não sei nada de 2020, quanto mais 2022. 2022 a Terra ainda deu muitas voltas ao mundo, ao redor do Sol. Mas o senhor vai ser um nome cotado para algum cargo, né? Eu acho que tudo depende de como as coisas vão acontecer daqui para lá. Eu acho que eu tenho um trabalho para finalizar no país ainda. E meu foco é esse agora. O senhor ficou decepcionado quando o prefeito Assemineto apoiou o Bolsonaro? O senhor que declarou que votou em Haddad e votou em Ciro? Não, eu não tenho que ficar decepcionado com ninguém, né? Cada um escolhe o seu voto, né? Cada um escolhe o seu caminho. Eu acho que o prefeito, na hora que escolheu isso, escolheu também fazendo as ressalvas dele, né? Acho que, pelo que eu li na época, não foi um apoio de concordância absoluta com a postura do presidente Bolsonaro, mas não estou aqui para nem defender, nem criticar a decisão de ninguém apoiar ninguém, né? A minha eu já dei, é um projeto político que é muito distante do meu pensamento, né? Ideológico e do que eu penso para o país também. Qual vai ser o legado da gestão de Assemineto, na sua opinião? Eu acho que tem muitos legados. Eu acho que Neto faz um grande governo, assim. Ele faz uma gestão na prefeitura que é, de fato, transformadora, pegou a cidade em uma situação muito ruim, avançou muito em vários aspectos, tanto sob vista material, né, de visão de transformação física da cidade, como alguns avanços imateriais também, como a autonomia financeira da cidade, a capacidade da cidade fazer os próprios investimentos e não depender mais tanto do governo do estado, do governo federal, né? Eu acho que são diversos legados e uma gestão muito representativa para a cidade, não tenho dúvida nenhuma disso. O senhor hoje se identifica mais com o governo de Neto ou com o governo de Rui Costa? Eu vejo valores em ambos aqui. Algumas pessoas vão dizer que isso daqui é ficar em cima do morro, ou seja lá o que for, eu digo o que eles quiserem dizer, mas eu acho que o governo de Neto é um governo transformador para a cidade e o governo de Rui Costa é transformador para o estado. Eu acho que ambos têm qualidades muito importantes. Eu citaria aqui, já falei um pouco do governo de Neto, mas no governo Rui Costa estaria assim, o cuidado com o recurso público, investimento muito audacioso em infraestrutura, avanços na política de saúde, que eu considero muito importantes também, uma visão de desenvolvimento regional também muito importante, né? Mas acho que ambos os governantes estão fazendo valer o voto do cidadão de Salvador e da Bahia. Agora, como presidente do Bahia, você não acha que ambos os gestores têm deixado a desejar na questão do esporte, não? Acho, sim. Acho. Apesar de entender que há avanços, né? Eu converso muito com o secretário Denis Magalhães do Estado, vejo avanços importantes também na prefeitura.
acho que tem avanços, mas eu acho que para a política do esporte em geral, a visão do esporte como desenvolvimento social ainda precisa avançar muito, né? A gente tem, em geral, secretarias de esporte estão muito mais focadas em ser organizadora de eventos ou de melhorias de infraestrutura do esporte, mas eu acho que precisa avançar muito na ideia do esporte como desenvolvedor social, como integrador de comunidades. Isso é muito importante. Mas apesar disso, apesar dessas lacunas, eu vejo avanços tanto no governo do estado quanto na prefeitura. Tá. Qual vai ser o desafio do próximo prefeito de Salvador, na sua opinião? Isso não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o próximo desafio do prefeito de Salvador é gerar uma elevação da incrível, digamos assim, digamos assim, da força da carência social, né? Não vou falar a elevação da carência, mas a elevação da política social, né? Melhor dizendo assim, de Salvador, porque apesar da gente ver uma cidade que avançou muito, ela ainda não é uma cidade menos desigual, é uma cidade ainda muito desigual. A gente vê que a cidade avançou em tratamento do espaço público, é uma cidade que está muito mais focada também em políticas de saúde, de educação, mas isso não gerou ainda uma redução da desigualdade social na cidade. E quando a gente vê um governo federal cada vez mais distante da política social no Nordeste, né, de avanços sociais, Estado e Prefeitura têm a obrigação de assumir isso, porque senão a desigualdade vai ampliar cada vez mais e Salvador, que já é uma cidade muito pobre, vai se afundar numa política excludente e socialmente ainda muito desigual, né? Então, eu vejo a redução da desigualdade como o grande desafio do próximo prefeito. E isso vai por diversos aspectos. Uhum. Vai desde aspectos de priorização da educação básica, né, e da educação infantil, saúde também, o atendimento primário à saúde, que precisa avançar muito, tem avançado, mas precisa avançar muito. A política cultural, que para mim Salvador precisa de uma Secretaria de Cultura, exclusivamente de cultura, justamente para usar a cultura como um protagonismo social e como de fato, como interventor atuante nas comunidades, né? Eu vejo isso muito claramente. Então, eu acho que há vários desafios do próximo prefeito, mas o principal é trabalhar na redução das desigualdades, já que o governo federal praticamente abandonou as políticas de redução da desigualdade que antes havia. O senhor acha que tem que desmembrar a Secretaria de Cultura e da de Turismo? É isso? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu acho que Salvador precisa ter uma Secretaria de Cultura, assim como o governo do Estado também precisa ter uma Secretaria de Cultura mais robusta, com maior orçamento, com capacidade de fazer, de fato, uma política cultural de intervenção social e de presença nas comunidades muito intensa, né? Eu acho que isso é fundamental do desenvolvimento da cidade. Não apenas isso, logicamente, mas eu coloco aqui um dos pontos que eu considero fundamentais. A cultura transforma a comunidade com um investimento muito reduzido, muitas vezes, e com um legado que fica para a vida inteira. Isso, quem conhece os guetos de Salvador, conhece a situação que está sendo colocada em cada canto dessa cidade, sabe que uma presença cultural mais forte, junto com várias outras coisas, serviços de saúde melhor, serviços de educação mais qualificado também, com creche em tempo integral, enfim, uma série de outras coisas, eu acho que são capazes de transformar a cidade de Salvador. É isso que eu ia te perguntar. Que outras medidas práticas o senhor tomaria, como se fosse prefeito? Eu acho que diversas, assim, eu não quero programar muito isso, porque não é o meu momento para pensar nisso, entendeu? Sim. Eu falei já de uma visão geral, assim, do que eu vejo para a transformação da cidade, mas, de fato, eu acho que o prefeito que foi escolhido no mandato saberá pegar esse legado que o prefeito Assemineto vem conduzindo aqui na cidade, pegar o legado que o governador Rui Costa vem conduzindo também com o investimento de Salvador e dar um salto na cidade. A cidade tem uma oportunidade única, a partir do próximo ano, de dar um salto em qualidade de vida, em justiça social, em inclusão, que nunca foi feito. E não foi feito porque justamente nunca se priorizou a redução da desigualdade na cidade. Esse adiamento do sonho de ser candidato a prefeito foi para 2024? Não, você que falou de sonho de ser candidato a prefeito, eu nunca falei disso, não. O senhor falou que um sonho não pode atrapalhar o outro na Rádio Metrópole. Claro. Mas eu falo assim, não é uma
uma coisa obstinada, assim, né? Eu falo assim que, é porque eu falei aqui na entrevista, na verdade, mas não é uma coisa obstinada, assim, eu não acho que eu tenha que ser prefeito de Salvador necessariamente em algum momento, né? Eu tenho muitas opções na minha vida, ainda bem, desde voltar à área empresarial, a seguir do Bahia ou a me envolver em outros projetos, né? Essa questão de ser prefeito não é uma coisa que esteja comigo de uma forma tão necessária na minha vida. Se não der, não deu, e eu tenho várias outras opções, assim, vários outros caminhos. Mas o senhor tem vontade de voltar para a vida pública, né? Nesse momento, não. Nesse momento, a minha vontade é seguir no Bahia, né? Quando acabar esse ciclo no Bahia, eu vou ver novamente me ouvir novamente para ver o que eu mudo muito em pouco tempo. Assim, acho que os anos vão passando, eu vou mudando, a maturidade vai trazendo coisas novas pra gente. Pode ser que isso não permaneça em mim, pode ser que permaneça. Depende do que vem por aí. Tá bom. Só mais uma pergunta, Tá bom? presidente. Como é que você avalia esse governo de Bolsonaro que vai chegando aí que concluiu o primeiro ano, né? O que você achou do primeiro ano do governo? Eu sou absolutamente crítico, assim, né? Eu acho que há uma queda significativa de visão estratégica de país, né? Eu acho que tem decisões que são tomadas aleatoriamente. Eu acho que tem o Ministério da Educação tem se mostrado absolutamente perdido em determinadas coisas, não disse ainda o que pensa, né? E para mim é um medidor muito importante do desenvolvimento do governo, né? A gente tem políticas sociais que foram importantes, que estão praticamente abandonadas. A gente tem ainda uma falta de direção do que é a política de justiça social do país. A gente tem muita expectativa, mas pouca efetividade na política de segurança pública, por exemplo, né? Falta integração entre estados e governo federal. Enfim, tem uma queda significativa dos processos de liberdade da imprensa, também acho isso, né? Então eu sou um grande crítico, mas esperançoso, né? Eu não acho que nada vai ser de todo ruim nem de todo bom, mas por enquanto eu não consigo ter muitas esperanças, não. Você acha que ele encerra o mandato? Eu não sei avaliar isso, eu não tenho capacidade política de avaliar isso. Eu espero que sim, porque quanto mais quebra de sequência, pior para o país, né? Ele foi eleito democraticamente, quem escolheu ele foi o povo brasileiro, e eu espero que ele conclua sim o mandato. Eu acho que isso é bom para a democracia. Tá certo, presidente. Obrigado, viu, pela atenção e pelo retorno. Valeu, Um abraço. obrigado. Valeu, um abraço.